você era criança, nunca sonhou em procurar tesouros em navios afundados? Claro que sim, né? A gente logo imagina aquela cena cheia de romance, a âncora no fundo do mar e um baú abarrotado de ouro, escancarado na areia do leito oceânico. Mas quando a gente cresce, aquela lembrança dos tesouros infinitos no mar fica só como uma memória bonita no coração. A imaginação de criança realmente não tem limites. Olá, pessoal! Só que tem gente que continuou correndo atrás desse sonho de infância, mesmo depois de adulto. Isso mesmo, transformaram a caça ao tesouro na própria profissão. Ainda assim, encontrar um tesouro não é algo tão simples assim. Por isso, muitos exploradores acabam não encontrando nada no fim das contas. Mesmo assim, em casos bem raros, conhecimento, esforço e sorte se juntam de um jeito quase milagroso, e um sonho de anos vira realidade. E entre esses exploradores sortudos, o nome de Mel Fisher é um caso à parte. O que ele trouxe à tona foi o maior tesouro submarino já encontrado até hoje. Pessoal, quem fala com vocês é o Deluca e esse é o nosso canal Pipa. Bem-vindo! Então, vamos ver isso mais de perto no nosso vídeo de hoje. O Tesouro da Espanha. Essa história remonta a mais de 400 anos. No início do século XVII, quem dominava a supremacia dos mares na Europa era a Espanha. A Espanha possuía colônias vastas e extremamente ricas no chamado Novo Mundo. Antes mesmo que os combates entre os conquistadores e os exércitos dos povos nativos chegassem ao fim, ouro, prata, pedras preciosas e outros bens saqueados já começavam a ser enviados em torrentes para a metrópole. A prosperidade da família real espanhola era sustentada pelo fornecimento da chamada Frota do Tesouro. Nos portos da América do Sul e da América Central, quantidades colossais de riquezas eram carregadas em dezenas de grandes navios à vela e transportadas através do Atlântico rumo à Espanha. Quem fazia a maior parte desse transporte eram os galeões espanhóis, mas eles apenas pareciam imponentes e robustos para os padrões da época. Pois na prática, não passavam de navios militares de transporte à vela, com 2 convéses, cerca de 40 metros de comprimento e 16 metros de largura. Para o marinheiro moderno, sair para o alto mar em uma embarcação tão frágil seria impensável, ainda mais para atravessar o Atlântico. O navio cargueiro comum dos dias atuais chega a ter centenas de metros de comprimento e entre 40 e 60 metros de largura. Ainda assim, naquela época, o galeão Nossa Senhora de Atocha, com 34 metros de comprimento e cerca de 10 metros de largura, era o orgulho da frota espanhola e exercia o papel crucial de retaguarda de um comboio formado por 28 navios. Em 4 de setembro de 1622, essa frota deixou o porto de Havana e iniciou a viagem com destino a Sevilha. Jornadas perigosas como essa eram realizadas praticamente todos os anos. Todos os navios da frota estavam abarrotados de tesouros, mas nenhum carregava tanto quanto um dos principais, o galeão Atocha. Em seu porão havia cerca de 40 toneladas de prata, mais de 200 mil moedas, centenas de barras de ouro e dezenas de quilos de esmeraldas e pérolas. O excesso de riqueza era tão grande que não havia espaço suficiente para a tripulação, e o navio, que tinha capacidade para 600 pessoas, partiu com apenas 265 a bordo. As pessoas que ficaram em terra observavam naturalmente com inveja os marinheiros que tiveram a sorte de embarcar no Atocha. Afinal, em apenas 60 a 80 dias, eles deveriam retornar triunfantes para junto de suas famílias na Espanha ou para suas tavernas de sempre. Mas a vida raramente segue exatamente como planejamos. Na prática, para a maioria das pessoas a bordo dos 8 galeões, incluindo o galeão Nossa Senhora de Atocha, aquela viagem não durou 2 a 3 meses, mas apenas 2 dias. Na tarde do dia 5 de setembro, uma tempestade violentíssima atingiu a frota. Carregados além do limite, os navios não conseguiram resistir à força da natureza. Alguns deles foram arrastados pelo vento e empurrados contra os recifes de coral ao largo da costa da Flórida. Dos 28 navios da frota, 8 colidiram com os recifes e afundaram, e o Atocha estava entre eles. Todos os tesouros a bordo afundaram até o fundo do mar,
assim como a maior parte da tripulação. Dos 265 tripulantes, apenas 5 sobreviveram, 3 soldados e 2 escravizados. Considerando os 8 navios naufragados, um total de 550 vidas foi engolido pelo oceano. A busca por tesouros no século XVII. Hoje em dia a gente fala em riquezas imensas de forma genérica, mas naquela época, os funcionários que registravam esse tesouro anotavam nos documentos de carga cada moeda, cada barra de ouro e prata, cada joia, tudo detalhado, item por item. Só que de repente, tudo isso simplesmente desapareceu sem deixar vestígios. Em termos modernos, foi um caso clássico de força maior, uma situação que exigia uma resposta imediata. Afinal, a perda desse tesouro podia provocar uma grave crise financeira para a coroa espanhola. Tomado pela fúria, o rei ordenou que o tesouro fosse recuperado imediatamente. Porém, com o nível tecnológico da época, colocar isso em prática era extremamente difícil. Já no mês seguinte ao desastre, uma equipe de busca foi organizada, mas não conseguiu determinar com precisão o local do naufrágio. As tempestades violentas e as correntes marítimas haviam espalhado os destroços por uma área enorme, e nem mesmo os mastros puderam ser encontrados. No fim das contas, tudo o que a equipe de busca conseguiu localizar foi o ponto de naufrágio da Santa Margarita e apenas uma parte do casco do Atocha. A segunda expedição espanhola só foi organizada 3 anos depois, em 1625. Mesmo assim, seus resultados não foram muito diferentes dos da primeira tentativa. O pouco sucesso obtido se deu ao uso do chamado sino de mergulho, empregado pelo comandante da expedição, o capitão Nunes Melián. Para os padrões atuais, tratava-se de uma tecnologia bastante primitiva, mas funcional, um barril virado de cabeça para baixo, submerso no mar, que aprisionava ar em seu interior para permitir que os mergulhadores respirassem. O tesouro do Nossa Senhora de Atocha jamais foi encontrado, mas do Santa Margarita foi possível resgatar uma grande quantidade de barras de prata e dezenas de milhares de moedas de prata. Em 1641, por ordem das autoridades superiores, todas as operações de busca foram oficialmente encerradas. A busca de Mel Fisher. Cerca de 400 anos depois, quem resolveu encarar essa missão, francamente falando extremamente difícil, foi o americano Mel Fisher. Ele era um mergulhador comum, natural da Califórnia, que fundou seu primeiro centro de mergulho junto com a esposa e ensinou técnicas de scuba a milhares de pessoas ao longo da vida. Foi assim que, em 1962, ele conheceu por acaso o famoso caçador de tesouros Kip Wagner, que o convidou para participar da busca pela frota espanhola de 1715. Aquela proposta era exatamente o que ele sempre sonhou receber. Desde criança, Mel Fisher era completamente fascinado pelo livro A Ilha do Tesouro, de Stevenson. Dessa forma, Mel Fisher e Kip Wagner fundaram uma empresa com o objetivo de procurar a frota espanhola que havia afundado ao largo da Flórida em 1715. Quem realmente descia ao fundo do mar para realizar as buscas eram, claro, Mel Fisher e sua equipe de mergulhadores. Naquela época, Fisher construiu e utilizou no local um equipamento criado por ele mesmo, conhecido como Mailbox. O chamado Mailbox era um dispositivo usado para remover a areia do fundo do mar, um nome que o próprio Fisher deu em tom de brincadeira. Ele tinha uma estrutura em forma de L e funcionava lançando um jato potente de água diretamente contra o fundo marinho, levantando a areia. Com isso, em apenas alguns minutos, grandes áreas do fundo do mar ficavam completamente limpas. Usando esse Mailbox, Fisher conseguiu encontrar seu primeiro tesouro da vida, 1.033 moedas de ouro provenientes de um galeão espanhol de 1715. Mais tarde, Fisher relembrou aquele momento dizendo: "A visão do fundo do mar coberto de ouro mudou minha vida para sempre." Em 1969, ele decidiu encerrar as buscas pela frota de 1715 e concentrar todos os seus esforços na procura do lendário e mais cobiçado tesouro do galeão Atocha. Naquele momento, ele jamais imaginou que essa nova busca se estenderia por 16 anos e levaria a um sucesso além de qualquer expectativa. Ao longo desse período incrivelmente longo, Fisher e sua empresa enfrentaram inúmeras provações.
Durante as operações de busca, um acidente envolvendo uma embarcação de apoio tirou a vida do seu filho mais velho, Dirk Fischer, e da esposa dele. A empresa chegou a ficar à beira da falência várias vezes. Ainda assim, Fischer nunca desistiu, graças à sua perseverança fora do comum e uma capacidade criativa que, em termos modernos, lembrava alguém abrindo sucessivas startups. Um exemplo disso foi a criação do primeiro museu flutuante do mundo. E então, em 1980, finalmente veio um grande avanço. Os destroços do galeão Santa Margarita, que havia afundado junto com a tocha, foram finalmente encontrados. No verão daquele mesmo ano, um detector magnético indicou a presença de um grande objeto metálico. Esse objeto metálico era, na verdade, uma parte do galeão Atocha. Nas proximidades também foi encontrado um grande caldeirão de cobre pertencente ao Atocha. Com isso, foi possível restringir a área de busca a um raio de até 16 quilômetros a partir do arquipélago das Marquesas Keys. Essa descoberta trouxe a esperança de que o sucesso estivesse finalmente próximo, mas a vitória definitiva ainda levaria mais 5 longos anos para chegar. E, enfim, a maior conquista da vida de Mel Fischer aconteceu em 20 de julho de 1985. Nesse dia, os mergulhadores conseguiram finalmente içar do fundo do mar um grande conjunto de barras de prata, parte do tesouro do galeão Nossa Senhora de Atocha. O mundo ficou em choque. Desde a descoberta do sarcófago de ouro do rei Tutankhamon, não se viu um achado de tesouro desse porte. Mel Fischer e sua esposa Dolores passaram a ser conhecidos como o símbolo máximo da perseverança de quem nunca abandona um sonho. A famosa frase de Fischer, "Today's the day", que significa "hoje é o dia", se espalhou pelo mundo inteiro. Muitas pessoas passaram a enxergar em Mel Fischer a imagem de um aventureiro de verdade, digno de filmes como Indiana Jones. É claro que depois da descoberta das primeiras moedas de ouro, o ritmo das buscas não apenas dobrou, mas se multiplicou por centenas. De um fundo marinho a cerca de 17 metros de profundidade, a equipe de Fischer resgatou mais de 40 toneladas de tesouros, mais de 100 mil moedas de prata, cerca de 1.000 barras de prata, mais de 100 barras de ouro, aproximadamente 32 quilos de esmeraldas e uma quantidade incalculável de outros artefatos. Entre os itens recuperados, alguns dos mais valiosos eram joias, armas, canhões de bordo e mapas de navegação. Pelos valores da década de 1980, o total desse tesouro foi estimado em 450 milhões de dólares. Segundo especialistas, convertendo para os valores atuais, essa soma ultrapassaria a marca de 1 bilhão de dólares. Não podemos esquecer que muitos dos artefatos transportados por esse galeão espanhol também possuíam um valor histórico extremamente elevado. Por exemplo, foi encontrada uma corrente de ouro com mais de 2 metros de comprimento, que provavelmente pertencia a um dos oficiais do navio, talvez até ao próprio capitão. Dizem que essa corrente de ouro pesava vários quilos, então o pescoço do oficial que a usava devia ser praticamente de aço, né? Além disso, todo o tesouro do Atocha estava espalhado por centenas de metros no fundo do mar, enterrado na areia móvel deslocada por tempestades violentas e correntes marítimas. Foi justamente aí que o Mailbox de Fischer mostrou todo o seu valor. Com a ajuda desse equipamento simples e do detector magnético, foi possível localizar não apenas o tesouro do Atocha, mas também os destroços de outro navio da mesma frota, o galeão Santa Margarita. A batalha nos tribunais. Assim que a notícia das primeiras descobertas chegou aos órgãos oficiais, a luta deixou de ser contra o mar e passou a ser uma batalha judicial pela posse do tesouro. O governo do estado da Flórida e o governo federal dos Estados Unidos reivindicaram direitos sobre aquelas riquezas. Com base nas leis de proteção ao patrimônio arqueológico, exigiram que 25% do valor dos artefatos encontrados fosse entregue ao Estado. Mel Fischer, porém, se opôs frontalmente a essa decisão. Afinal, durante muitos anos ele havia conduzido a busca pelo tesouro apenas com recursos próprios, sem receber qualquer tipo de ajuda ou subsídio. Então por que ele teria de dividir o resultado com alguém? Fischer entrou com uma ação judicial. O processo percorreu todas as instâncias, até por fim chegar à Suprema Corte dos Estados Unidos. E então aconteceu algo extraordinário. Em 1982, a Suprema Corte proferiu uma decisão histórica.
todo o tesouro descoberto pertence à empresa de Mel Fisher, a Tracer Salvers. Essa decisão se tornou um precedente fundamental na área da arqueologia submarina. A partir daí, pesquisadores privados passaram a ter o direito de reivindicar a posse legal dos artefatos que descobrissem. Claro que isso vinha acompanhado de condições rigorosas, como a obrigatoriedade de que as buscas fossem totalmente legais e que todos os registros das escavações fossem feitos conforme as normas. Mas você já entendeu. Valeu a pena, né? Mas será que depois disso Mel Fisher ficou satisfeito com alguns milhões de dólares, se aposentou e foi escrever suas memórias? Nada disso. As memórias até foram publicadas, é verdade. E não podemos esquecer do museu. Inaugurado em 1992 na cidade de Key West, na Flórida, esse museu já recebeu dezenas de milhares de visitantes desde então. Mesmo assim, a principal atividade de Mel Fisher continuou sendo a busca por tesouros no mar. Após sua morte, esse legado passou para seus filhos. Ainda assim, as buscas pelo tesouro do Atocha não puderam ser retomadas até o momento. Isso porque a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos, a NOAA, declarou a região ao redor das ilhas Dry Tortugas e Marquesas Cays como área federal de proteção. Ou seja, o local onde o tesouro do Atocha foi encontrado se tornou uma zona proibida para caçadores de tesouros. Atualmente, enquanto aguardam a resolução das questões legais, a empresa voltou suas atenções para a busca de outros tesouros naufragados da frota espanhola de 1715. E desejamos muita sorte nessa aventura. E se você achou o episódio de hoje interessante, não deixe de avaliar, curtir e compartilhar. Muito obrigado por assistir até o final. Então é isso, pessoal. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo aqui no canal. Tchau, tchau.